Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos entender como a impaciência humana e o desejo de antecipar as promessas de Deus trouxeram conflitos, dores e também uma surpreendente revelação da graça divina. Gênesis capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem. Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto, que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Explicação. Gênesis 16 nos conduz a um dos momentos mais humanos e emocionantes da história de Abraão. O conflito entre a promessa divina e a ansiedade do coração humano. É um capítulo que revela como, muitas vezes, na pressa de ver o que Deus prometeu se cumprir, acabamos tomando decisões que geram dor, divisão e consequências que se estendem por gerações. Ainda assim, é também um capítulo onde a graça de Deus brilha em lugares inesperados, alcançando pessoas que se sentem invisíveis, rejeitadas ou perdidas no deserto. A história começa mostrando Sara, esposa de Abrão, vivendo o peso de uma espera longa demais. A promessa de Deus sobre um filho já havia sido feita, mas o tempo parecia contrariar a profecia. A cada ano que se passava, a esperança parecia mais distante. E é nesse cenário que o coração tenta encontrar soluções humanas para aquilo que só Deus pode fazer. Sara, sentindo-se incapaz de gerar vida, toma uma decisão comum para a cultura da época, mas profundamente arriscada espiritualmente. Entrega sua serva Agar a Abrão, acreditando que, através dela, a promessa poderia se cumprir. Essa atitude revela um ensinamento profundo. Quando tentamos ajudar Deus a cumprir o que Ele já prometeu, criamos atalhos que não levam ao destino certo. Deus não precisa da nossa pressa. Ele precisa da nossa confiança. Abrão, então, aceita a proposta. Agar engravida. E nesse momento a situação muda completamente. A serva agora se vê em posição de honra, e Sara, tomada pelo ciúme, pela insegurança e pela dor, sente-se desprezada. Ela então culpa Abrão pela situação, e isso mostra como decisões tomadas fora da direção de Deus sempre complicam os relacionamentos. A paz do lar se perde. A harmonia desaparece. O orgulho cresce. O ressentimento se instala. Agar, sentindo-se maltratada e rejeitada por Sara, foge para o deserto. Um lugar onde ninguém escolhe estar. O deserto simboliza solidão, abandono, sensação de não ter mais para onde ir. E é ali, e naquele cenário seco, onde a humanidade falha, em que Deus aparece. Porque quando o ser humano expulsa, Deus recolhe.
Quando o ser humano despreza, Deus vê. O texto nos revela algo poderoso: o anjo do Senhor encontra Agar. O céu vai até uma mulher que ninguém valorizava. E mais do que falar com ela, Deus a chama pelo nome, Agar. Isso diz tudo. Deus vê cada lágrima, cada dor escondida, cada rejeição silenciosa. Ele não fala com ela como a serva de Sara. Ele fala com ela como pessoa, com identidade, com valor. O anjo do Senhor então dá a ela uma orientação e uma promessa. Ele a instrui a voltar, não porque Deus aprova a injustiça sofrida, mas porque Ele quer transformar a história através da obediência e restaurar o que estava quebrado. E junto dessa instrução, Deus entrega uma profecia. O filho que ela carrega será chamado Ismael, que significa, Deus ouve. O Senhor estava dizendo: eu ouvi a tua aflição. Eu ouvi o que ninguém mais ouviu. Eu vi o que ninguém mais viu. Essa é uma das mais belas revelações de Deus nas Escrituras. Ele é aquele que vê o invisível, que escuta o ignorado, que encontra o perdido no deserto. Agar fica tão impactada com essa experiência que dá a Deus um nome. Tu és o Deus que me vê. Em hebraico, El-Roi. Um dos títulos mais profundos da Bíblia. Ela compreendeu que, mesmo quando se sente completamente sozinha, não está abandonada. Quando ninguém mais se importa, Deus se importa. Quando todos viram o rosto, Deus volta o rosto para nós. Ela retorna e dá à luz Ismael, que se tornaria uma grande nação, conforme Deus havia prometido. Mas o capítulo termina mostrando que a promessa original, a promessa do Filho da Aliança, ainda estava por vir. Deus não havia mudado seus planos. Ele não havia desistido de Abraão ou de Sara. Mesmo com os erros deles, Deus ainda estava no controle. E aqui aprendemos uma das maiores lições espirituais de Gênesis 16. Os erros humanos não anulam os planos divinos. Sara tentou antecipar o tempo de Deus e gerou conflito, mas Deus não cancelou a promessa. Ele não desistiu daquilo que declarou. Da mesma forma, quantas vezes tentamos apressar Deus, achando que a promessa está demorando demais? Quantas vezes tentamos criar alternativas, soluções rápidas, caminhos mais fáceis? Gênesis 16 nos lembra que nada substitui o tempo certo de Deus. Ele cumpre o que promete, e mesmo que pareça impossível, e mesmo quando tudo parece atrasado, e mesmo quando nós falhamos. O capítulo também nos ensina sobre misericórdia. Deus tratou Agar com amor, mesmo sendo ela fruto de uma decisão precipitada. Isso mostra que o Senhor não abandona ninguém, nem mesmo aqueles que surgem em meio aos nossos erros. Ele cuida, Ele vê, Ele corrige, Ele sustenta. No final, Gênesis 16 é um chamado para confiar, esperar e descansar. Um convite a lembrar que Deus não precisa da nossa pressa. Ele precisa da nossa fé. Quando tentamos criar atalhos, criamos dor. Quando esperamos em Deus, encontramos paz. E quando tudo parecer deserto, lembre-se de Agar. Deus vê você. Ele conhece seu nome. Ele sabe da sua luta. Ele sabe da sua espera. Ele está presente. Essa é a mensagem viva de Gênesis 16. Mesmo quando nos perdemos, Deus nos encontra. Mesmo quando falhamos, Ele continua sendo fiel. E mesmo no deserto, Ele revela que nunca nos deixou. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada e Explicada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.